Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para, juntamente com os irmãos, estudarmos um texto da irmã Marisa Vieira chamado Arrependido. Esse texto, ele está no Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece pra gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Lá tem uma meditação para cada dia do ano. Quando a gente lê o texto que foi escrito, que está no Manancial, quando a gente lê a porção bíblica designada para aquele dia, olha, não tem como a gente não ser inspirado, exortado e edificado. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e, lógico, vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, então, o que eu vou fazer? Vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. E para isso, nós vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe, nos mostre aquilo que de importante temos para colocar no coração e também para que possamos agregar às nossas vidas. Tá bom? Vamos orar? Ó Pai, nós pedimos a Tua bênção, pedimos que Tu nos mostres a importância de estarmos arrependidos, a importância de estarmos a Seus pés. Perdoa, Senhor, tudo que a gente faz de errado e que a gente possa realmente estar atento àquilo que o Senhor nos ordena. Em Teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico está em Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 69, 69 até o 75. E é quando Pedro, o irmão Pedro nega Jesus. E diz assim, ó, Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: Não sei o que falas. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por uma outra criada, a qual denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: Este homem estava com o Jesus Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, negou mais uma vez, afirmando: Não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram. Com toda certeza, és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse caso não estivesse dizendo a verdade. E exclamou: Não conheço este homem. No mesmo instante, um galo cantou. E naquele momento, Pedro se lembrou da palavra de Jesus que o advertira: Antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Essa história é muito linda, né, irmãos? É uma história que comove pela transformação que ela consegue promover, né, no irmão Pedro. Bom, o versículo escolhido pela irmã Marisa Vieira é o 75, que diz: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Bom, o irmão Pedro, ele não era assim um bobinho, né? Um homem inexperiente, uma pessoa que não conhecia nada de Jesus. Não conheço nada do mestre. Não, ele conhecia muito bem. E ele já tinha estado com Jesus muitas e muitas vezes. Ele já tinha declarado que Jesus era o Filho de Deus vivo. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Então, mesmo depois de toda essa experiência com Jesus Cristo, o que aconteceu? Na hora que ele deveria se manter firme, o que ele fez? Ele fracassou. E ele fracassou tendo sido avisado por Jesus que o negaria ainda naquela noite, antes que o galo cantasse. Mas ele achou que não, que ele ia dar conta e não ia negar Jesus, não. Mas ele se enganou, né? Como muitas vezes nós nos enganamos
a respeito de muitas coisas. E o irmão Pedro, o Pedro fracassou. E quando ela percebeu o que ele tinha feito, ele se arrependeu e chorou amargamente. Porque ele sabia o que ele tinha feito, ele tinha negado a Jesus Cristo. Ele chorou muito amargamente. Mas o mais incrível dessa história, o mais incrível desse texto, é que Jesus Cristo, ele sabia quem era Pedro, né? E mesmo ele sabendo que o discípulo iria negá-lo num momento tão importante, né? Que seria importante que Jesus fosse apoiado, Jesus Cristo não diminui em nada o amor que ele tinha por Pedro. Nem um tiquinho assim. Porque não dizia respeito a quem Pedro era, mas quem Jesus era, né? E Pedro, então, é esse discípulo que fracassa, mas que Jesus ama tanto e confia e dá responsabilidade para ele, para posteriormente dizer, olha, cuida das minhas ovelhas, cuida das pessoas que eu vou dar para você cuidar. O que a gente aprende então com o irmão Pedro, né? Com o discípulo Pedro. A gente aprende com ele que não importa quanto tempo você tem na vida cristã, que isso não quer dizer que você não vai fracassar. Isso não quer dizer que você vai ficar firme. Não é garantia de estabilidade. É lógico, né, que quanto mais a gente anda com Jesus, quanto mais a gente conhece, obviamente mais preparo nós teremos para o dia mal. Mas também é verdade que a confiança na gente, mesmo e nas nossas forças, só vai garantir que a gente fracasse, né? Porque nós temos que depositar não na gente mesmo, né? Mas em Jesus Cristo. Porque se nós confiarmos em Deus, a gente não tropeça. Mas quando a gente confia nos nossos recursos, fatalmente a gente vai tropeçar. Bom, a história de Pedro, né, que negou a Jesus, continua sendo escrita por um Deus de amor, graça e misericórdia. O irmão Pedro, ele se arrepende e ele declara o amor dele ao Salvador e dedica a vida dele todinha à proclamação do Evangelho, até que ele morra. Ele pisou na bola sim, ele errou, ele fracassou, mas depois ele se arrependeu e retomou, né, de onde ele tinha parado. Então, assim como o nosso irmão Pedro, a gente pode fracassar na caminhada cristã, mas a gente tem que se lembrar que Deus transforma os nossos corações arrependidos e usa a gente para a proclamação da sua palavra. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, Ele não leva em conta aquilo que a gente é, mas Ele leva em conta o nosso coração, né? Porque Deus não rejeita um coração que realmente está voltado para Ele. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Se aquilo que você faz de errado, se os seus fracassos têm afastado você do Senhor, arrependa-se, faça como Pedro, arrependa-se e viva a transformação que há em Jesus Cristo. Ele quer usar a sua vida para glorificá-lo. Então, não deixe que nada te separe do amor de Deus, tá bom? O nosso manancial termina assim, ó. Deus transforma corações arrependidos e os usa para a proclamação da sua palavra. Agora vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que nos arrependemos do que fazemos de errado, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que você se lembre também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, agora eu posso me despedir em paz, né? E vou me despedir com a frase do ano, que é assim, ó. Por maior que seja o seu desafio, por maior que seja a sua dificuldade, ó, não tema não, viu? Não precisa ter medo. Deus já está lá.